Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a ver quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso em todos os seus feitos, em todos os seus atributos perfeitos. Conhecer Deus é algo fundamental para o nosso crescimento espiritual, é algo fundamental para uma vida equilibrada e feliz. E dentro desse contexto, no programa de hoje estudaremos mais um dos nomes de Deus. Seu nome que revela o seu caráter, Jeová Nissi. Que significa isto? Vamos ver? Deixe seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, sabemos que os nomes de Deus não são apenas nomes para Ele ser chamado, para Ele ouvir, para Ele atender, mas os nomes de Deus traduzem de uma maneira muito perfeita e muito linda o caráter de Deus. Quem Deus é para nós, quem Deus é como este ser que é espírito, que é pessoal, que é onipotente, onisciente, eterno, maravilhoso. Bem, hoje vamos ver um dos nomes do Senhor que é Jeová Nissi. Esta expressão, aliás, Jeová, nós falamos Jeová, Yahvé, mas nós não sabemos pronunciar corretamente o nome de Deus. Não se sabe exatamente a pronúncia de seu nome porque o hebraico antigo não tinha as vogais. E nós sabemos então que este nome JHVH, esse tetragrama, não dá para pronunciar. Se tomam então as vogais de Adonai para dizer Jeová ou Yahvé, aquele que é, aquele que foi, aquele que sempre será. Deus, Deus, este ser autossuficiente, Deus, o nosso Deus. E Nissi é a minha bandeira. Então, Jeová Nissi quer dizer, o Senhor é a minha bandeira. Mas onde tiraram este nome do Senhor? O que significa isto para o povo de Israel, para nós os cristãos? O que significa isto para os homens? Vamos ver o texto de Êxodo 17, do versículo 10 ao 15. Nesta história, neste relato, encontramos este nome do Senhor. Está escrito assim: fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Vamos dar uma paradinha aqui. Amaleque é o rei dos amalequitas. E Amaleque, ele tem um símbolo na teologia, um símbolo aqui na Bíblia, de um dos nossos inimigos, que é a carne. Sim, nós temos 3 inimigos: Satanás, a velha serpente, o diabo, o enganador, seus demônios. Satanás é nosso inimigo. Hostes angelicais das trevas, do mal. Nós temos o mundo como nosso inimigo, o sistema mundano que tenta nos atrair e levar a pecar. É o mundo que atrai para a pornografia, para a prostituição, para a bebida, para a droga, para a mentira, para o consumismo, o egoísmo e tantas outras coisas. E a carne? A carne é o inimigo mais difícil de ser vencido, que é esse que está dentro de nós. Esta inclinação para o pecado, essa inclinação que nós temos, herdada desde Adão, a partir do momento que ele e Eva desobedeceram a Deus e comeram daquele fruto que Deus havia proibido. O fruto não era o sexo, o fruto não é a maçã, era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles já conheciam bem, apenas ficaram conhecendo
o mal, a maldade, o pecado, e então herdamos esta inclinação para o pecado, esta facilidade para pecar e este esforço para viver em santidade ou para ter uma vida irrepreensível. Nós precisamos de disciplina, de esforço, mas para o pecado é só querer. O pecado aí está. E Amaleque, ele simboliza exatamente este inimigo, a carne. Por isto, Deus havia dado a ordem a Josué. Naquela batalha, Amaleque deveria ser totalmente destruído. Entretanto, quando o povo de Israel ali, depois de vagar pelo deserto, depois de levantar o tabernáculo ao Senhor, Josué preparou o povo para a guerra, sim, mas o povo não tinha fornalha, ferreiros para fazerem elmos, escudos, espadas e todo o armamento bélico daquele tempo. Eles sabiam lutar como pastores de ovelhas, vamos dizer, com paus e pedras, com fundas, com paus, com lanças rudimentares. E Amaleque era um povo já, os amalequitas eram um povo já preparado para a guerra. E eles foram lutar contra Amaleque. O texto nos diz que Moisés, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Foram ficar de um lugar numa posição privilegiada onde poderiam assistir à guerra de camarote, onde podiam ver o que estava acontecendo. E eles perceberam o seguinte, que quando Moisés levantava sua mão, abençoando o povo de Israel, trazendo a bênção do Senhor sobre Josué, Israel prevalecia, Israel avançava. E quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. O texto continua dizendo, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, a puseram por baixo dele e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Eles perceberam, Arão e Hur, o que estava acontecendo. As mãos de Moisés para cima, o povo de Deus vencia. As mãos de Moisés para baixo, Amaleque prevalecia. Eles tinham de sustentar as mãos de Moisés. Eles tinham de manter as mãos de Moisés erguidas. Então rola uma pedra, Moisés se assenta e um sustenta de um lado, o outro de outro. Sustentaram as mãos de Moisés erguidas até o pôr do sol. E Josué, enquanto isto, ia sempre prevalecendo, derrotando, destruindo o inimigo, porque as mãos de Moisés estavam erguidas. Isto é muito significativo. A pedra pode simbolizar a palavra de Deus. Moisés ali simbolizando o povo de Deus, que inclui a igreja. Então, quando o povo de Deus está assentado sobre a rocha, assentado sobre a palavra, ali estavam as mãos da igreja, as mãos do povo de Deus, sustentadas por Arão e Hur. Arão simbolizando o sacerdócio ou a oração, a intercessão. E Hur, que é da tribo de Judá, simbolizando a adoração. O povo de Deus assentado sobre a rocha, a palavra, sustentado dia e noite, o tempo todo por oração sem cessar e adoração sem cessar, a vitória do Senhor é certa. O inimigo é vencido, principalmente esse inimigo tão terrível, a carne. É isto aí. Tomar esta lição para o nosso coração, ter uma vida de oração, uma vida de adoração e derrotar este inimigo. E o texto continua dizendo, e Josué desbaratou Amaleque a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Que coisa linda!
A bandeira ali na guerra simbolizava a conquista. A bandeira fincada em um território, a bandeira de um povo simboliza a conquista daquele povo, daquele território. E o Senhor ali estava, um altar levantado ao Deus de Israel, ao Deus único Criador, ao Deus único e verdadeiro, que é a nossa bandeira. Aquele que nos dá vitória sobre os nossos inimigos, aquele que vence todos os nossos inimigos e levanta o seu nome como bandeira para os povos, mostrando que só o Senhor é Deus. Só Ele pode vencer a todos os nossos inimigos e a qualquer um deles. Amém? Bem, nós vamos tomar então este nome de Deus sobre as nossas vidas. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Esse sufixo i fala de meu, é bem pessoal. O Senhor sendo a nossa bandeira, a minha bandeira, a sua bandeira. Ele já é a sua bandeira. Você gostaria que fosse para vencer os seus inimigos e para trazer a vitória e a alegria do Senhor sobre sua vida? Então eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu sabes como eu desejo que o Senhor seja a minha bandeira, como eu desejo vencer, derrotar todos os inimigos ao meu redor. Por isso, eu levanto as minhas mãos e apresento a Ti o meu coração. Lava-me, Senhor, de todo pecado, purifica-me de toda iniquidade. Dá-me um coração puro, um coração semelhante ao Teu, para cumprir o Teu propósito, para vencer sobre o inimigo, para ser cheio da Tua presença e da Tua paz, para derrotar as hostes do mal e levantar o nome do Senhor como a minha bandeira. Eu me entrego a Ti, Senhor, hoje e para sempre. É Teu meu coração, é Teu o meu tempo, a minha vida, os dons que Tu me destes, tudo Teu. Toma minha vida, meu lar, minha família, meus problemas, minhas lutas, minha saúde, eu coloco tudo no Teu altar e eu tomo o Teu nome como a minha bandeira. Eu tomo a Tua graça, a Tua vitória como a vitória sobre a minha vida, cobrindo-me hoje e eternamente. Amém. Pai, oramos pelas pessoas que nos assistem, que estão vivenciando momentos difíceis, de enfermidade, de luto, de separação, de dor. Traz sobre cada um o bálsamo da Tua presença e finca a Tua bandeira em cada lar e em cada coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.